Quem sou eu? Por que eu sou assim? Sabe, essas são perguntas que todo mundo se faz, né? Pois é, e hoje a gente vai mergulhar nisso. Vamos ver como a psicologia explica que a nossa identidade, essa coisa que a gente chama de eu, não é algo que vem de fábrica, prontinho. Pelo contrário, ela é construída, moldada e, olha só, transformada todos os dias. Certo, então, de onde vem quem a gente é? Essa é a grande questão, o ponto de partida de tudo, e a resposta, pelo menos segundo a linha de pensamento que a gente vai explorar aqui, é bem interessante. Não se trata de um destino final, sabe? Tipo, você nasce assim e pronto. Nada disso. A nossa identidade é muito mais uma jornada, um caminho que a gente percorre do que um lugar onde a gente chega. E para entender essa jornada, a gente precisa primeiro dar uma olhada no que move tudo isso. Qual é o motor por trás dessa mudança toda? O que acontece é que existe uma tensão, sabe? Uma interação que não para nunca e que está bem no centro do que faz a gente ser quem a gente é. E esse motor tem nome. É a chamada dialética subjetividade-objetividade. Parece complicado, mas a ideia é bem simples. Pensa assim, de um lado tem o nosso mundo interno, o que a gente sente, pensa, nossa subjetividade. Do outro tem o mundo lá fora, a sociedade, as regras, a objetividade. A psicóloga Silvia Lani, que é a base do que estamos vendo, dizia que nós não somos ilhas. Nosso eu é construído justamente no choque, na conversa entre esses dois mundos. É uma via de mão dupla, total. O mundo nos molda, claro, mas a gente também molda o mundo de volta. E essa frase da Silvia Lane resume tudo de um jeito perfeito. Uma pessoa é a síntese do particular e do universal. O que isso quer dizer? Quer dizer que não existe um eu sem um nós. Não dá para separar. O indivíduo e a sociedade, eles são tipo unha e carne, sabe? São duas partes da mesma coisa. E é bem nessa dança, nesse jogo entre o que é só nosso e o que é de todo mundo, que a nossa história vai sendo escrita. Beleza, então como essa construção toda começa? Qual é o primeiro tijolo? E aqui vem uma coisa bem interessante, pode até ser meio contraintuitivo. Nossa jornada não começa na cabeça, com pensamento ou com alguma essência misteriosa que a gente tem por dentro. Não. Começa com uma coisa muito mais concreta, mais palpável, a nossa ação no mundo. E essa ação tem um nome específico aqui: atividade. É a base de tudo. Mas não é qualquer coisinha que a gente faz. É a ação que de fato transforma a realidade lá fora. E o mais incrível é que nesse processo de mudar o mundo, a gente acaba se mudando também. A gente se desenvolve, se torna mais humano. Tá, mas como essa tal de atividade funciona na prática? Vamos por partes. Primeiro, ela é sobre agir e transformar um ambiente. Segundo, a gente não faz isso com as mãos nuas, né? A gente usa ferramentas, o que eles chamam de mediação instrumental. E isso vale para o martelo, mas vale também para a linguagem, que é uma ferramenta poderosa. Terceiro, a forma mais essencial disso tudo é o trabalho. E por fim, é daí, dessa interação toda, que a nossa consciência começa a brotar. E olha só como essa frase da Lane fecha a ideia com chave de ouro. É agindo, é transformando o mundo que a gente deixa de ser só um bicho que sobrevive. A gente se torna um sujeito histórico, alguém que não só vive a história, mas que também ajuda a escrever essa história. E no processo, escreve a si mesmo. Ok, a gente viu que tudo começa com a ação no mundo de fora, certo? Agora, vamos fazer a ponte. Como é que essa ação lá fora consegue construir o nosso mundo aqui de dentro, a nossa consciência? Essa imagem das engrenagens é fantástica para a gente entender isso. A nossa consciência não é um bloco único que já nasce pronto. Pensa nela mais como uma máquina complexa, cheia de engrenagens que vão se encaixando. E o que faz essas engrenagens girarem? Exatamente as nossas ações sociais, o que a gente faz no dia a dia, a história que a gente vive, tudo isso vai montando essa máquina peça por peça. Então, quais são as características dessa consciência em construção? Primeiro, ela é um processo sócio-histórico, ou seja, ela é filha do seu tempo e do lugar onde a gente vive. Por causa disso, ela tem uma natureza dinâmica, está sempre em movimento. Outra coisa, ela é mediada pela linguagem. A gente pensa com palavras, né? A linguagem organiza nosso pensamento. E por último, algo super importante. Ela é moldada pela ideologia social, pelas ideias e valores que estão circulando na sociedade. Essa frase aqui é, uau, muito forte. A consciência é sempre consciência de algo. Não existe um pensar no vazio. E esse algo do qual a gente tem consciência é o quê? É a nossa realidade social. É um mundo concreto em que a gente vive. Então, nosso universo interior não é um mundo paralelo,
sabe? Ele é um reflexo direto do que está acontecendo lá fora, na nossa vida, na nossa sociedade. Beleza, já temos a base, que é a atividade, a ação. Já temos a estrutura, que é a consciência. Agora a gente junta tudo isso para chegar na construção final, a nossa identidade. E a melhor forma de pensar na identidade, essa metáfora da metamorfose, é simplesmente perfeita. A gente não é uma foto 3x4, uma coisa estática, fixa. A gente é muito mais um filme que está rodando o tempo todo, em constante movimento. A gente está sempre virando, se tornando algo novo. É um processo que não acaba nunca, dura a vida inteira. Vamos detalhar um pouco mais. Primeiro ponto, então, esse processo de metamorfose. Ser alguém não é um ponto de chegada. Para pensar um pouquinho. Cada conversa que a gente tem, cada livro que a gente lê, tudo isso mexe com a gente. O nosso eu vai sendo redefinido, ganhando novas camadas, novos significados. É um rio que não para de correr. Segundo ponto, a ideia da identidade como um personagem. E calma, não é no sentido de ser falso. Pensa mais como um ator num palco. A nossa persona é moldada pelo cenário, pelo roteiro, ou seja, pelas condições da nossa vida. E é justamente por isso que a gente consegue se adaptar, se reinventar em cada situação. Terceiro ponto, e esse aqui é crucial, a dialética da contradição. A gente tende a achar que crescer é viver em paz, em harmonia, né? Mas a teoria aqui diz o contrário. O nosso crescimento vem do conflito, da tensão. Sabe aquela briga interna entre o que eu quero ser e o que esperam de mim? Então, é exatamente essa briga que empurra a gente para frente, que força nosso desenvolvimento. E essa ideia de contradição nos leva direto para o quarto ponto, que é o caminho para a emancipação. Uma palavra forte, né? Significa que quando a gente finalmente entende quais são as forças sociais que estão nos moldando, quando a gente percebe as regras do jogo, a gente ganha poder. O poder de agir sobre essas regras, de superar os limites, é aí que a gente deixa de ser coadjuvante e vira protagonista da própria história. E, finalmente, o quinto ponto. Para que serve a psicologia social nisso tudo? É justamente ser uma espécie de lanterna. Ela ajuda a iluminar e a revelar essas amarras, esses constrangimentos que muitas vezes a gente nem percebe. E uma vez que a gente enxerga isso, a gente pode começar a criar espaços para construir versões mais livres e autênticas de nós mesmos. Pronto. Agora que a gente viu todas as peças, vamos juntar tudo e ver o quadro completo, a conclusão poderosa que essa teoria nos oferece. No fim das contas, tudo se resume a isso. Ação leva à consciência, que leva à identidade. A fórmula parece simples, mas é de uma profundidade imensa. O que a gente faz no mundo constrói a forma como a gente pensa sobre o mundo. E a forma como a gente pensa sobre o mundo acaba forjando quem a gente é. É um ciclo que não para nunca. A gente faz, pensa, se torna e começa tudo de novo. E para fechar, fica essa reflexão. Se a gente é construído pelo mundo, então a gente também pode ajudar a construir um mundo diferente, não é? Entender tudo isso dá pra gente não só uma responsabilidade enorme, mas também um poder gigantesco. A pergunta final então muda um pouco. Não é mais só quem sou eu, mas sim quem nós podemos nos tornar juntos. E a resposta para isso, bom, como a gente viu hoje, está nas nossas ações.